Um problema que pode acontecer aqui nesse nosso user controller na hora que a gente cria muitos endereços é, por exemplo, vamos supor que a gente esteja enviando algum dado do endereço incorreto ou faltando, ou algum dado que vá provocar alguma falha na hora de realizar um insert no banco de dados. Nesse caso, o nosso flow aqui do código, ele sempre acontece vertical, então ele começa a executar de cima para baixo, certo? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai buscar os dados, vai criar o usuário, tá? Isso aqui vai executar, e se ele acontecer algum erro aqui, mesmo assim o usuário continuou sendo criado. Para isso, a gente vai utilizar um conceito chamado de transaction. A transaction, basicamente, é como se a gente adicionasse um wrapper por volta das funcionalidades aqui dos inserts, updates e deletes da nossa base de dados, e se qualquer um deles falhar, ele dá um rollback em tudo, ele não executa nenhum, beleza? Então, a gente vai começar importando o database do Adonis, que é uma classe para a gente lidar com essas funcionalidades de database, e aí eu vou fazer o seguinte, aqui antes de eu começar o user.create, eu vou fazer const trx, que é uma sigla para transaction, await database.begin transaction. Aí sim, show de bola. E agora aqui eu vou utilizar essa variável trx como o segundo parâmetro aqui em todos esses comandos. Então nesse aqui e nesse aqui. Se eu tivesse delete, update, é sempre assim. Sempre no último parâmetro a gente passa o transaction. E aí, daí aqui no final, eu vou dar um await trx.commit. Ou seja, se ele chegou até aqui e não deu erro em nenhum desses dois comandos, aí ele vai dar um commit, que é basicamente efetuar essas alterações no banco de dados. A gente vai fazer só um teste para ver se está funcionando. Eu vou salvar isso aqui. Vou no Insomnia, vou criar um novo usuário. Deixa eu trocar aqui o username e e-mail, que são únicos. Vou dar um send. E ele cadastrou certinho lá, tanto o user address quanto o user. Então, a parte de transaction é só isso, é muito simples. E a gente vai utilizar o transaction sempre que a gente tiver mais de uma operação no banco de dados no mesmo método no controller. E a gente precisa que as duas operações do banco de dados terminem para a gente garantir que houve sucesso.